Quando eu era pequenina, eu sempre perguntava quem é que eram os três reis magos. Até que um dia encontrei numa biblioteca este livro, Era uma vez o Natal, de Mário Contumélias, com ilustrações de Pedro Afonso e editado pela Plátano Editora. E este livro diz-nos quem são estes três reis magos. Conta-se que há 2000 anos, três poderosos reis magos seguiram a estrela mais brilhante que até hoje apareceu no céu. Eles foram guiados até Belém, na Judeia, onde a estrela parou. Era a noite do nascimento de Jesus e a estrela tinha-os conduzido a uma humilde cabana, onde os pais da criança, Maria e José, se abrigaram da noite fria. Foi ali que Jesus nasceu. Os magos encontraram o recém-nascido deitado numa improvisada cama de palha, uma manjedoura, e perto dele estavam uma vaca e um burrinho que lhes davam calor. Quem eram estes três reis magos? Era o Melchior, que era o rei da Pérsia, o Gaspar, rei da Índia, e Baltasar, rei da Arábia. Assim que chegaram perto do menino, eles ajoelharam-se e ofereceram-lhe presentes. Melchior ofereceu-lhe ouro, que simbolizava a nobreza da criança. Gaspar ofereceu-lhe incenso, era sinal de respeito pela divindade de Jesus. E finalmente Baltasar doou-lhe mirra, adivinhando o sofrimento que ele enfrentaria na terra anos mais tarde. E agora vamos lá conhecer, através desta história maravilhosa, quem eram estes três reis. Melchior, senhor da Pérsia, era conhecido como Rei da Luz. Ele olhava ao horizonte muito para além da muralha do seu palácio. Era um homem sábio, gostava de fitar as estrelas e descobrir os segredos do firmamento. O povo pensava que ele era um deus. Mas no íntimo do seu ser, Melchior sabia que era apenas uma pessoa. Um jovem de pele branca, músculos fortes, ágil na corrida e na luta, orgulhoso da sua força e da sua barba negra e sempre encaracoladinha. Melchior tinha muitas riquezas. As paredes do seu enorme palácio estavam cobertas de azulejos valiosos. O chão das suas salas cobertas de tapetes persas, também eles preciosos. Nas muitas salas tinha móveis em madeiras raras e valiosas, que eram feitas à mão pelos melhores marceneiros. E sobre eles repousavam peças de fina cerâmica esmaltada, pintada pelos mais talentosos artesãos, tal como objetos preciosos em vidro raro. Melchior e os nobres da sua corte vestiam luxuosas e confortáveis roupas, usavam joias feitas de prata e âmbar e refrescavam-se com perfumes cujo cheiro encantava todo o que deles se aproximava. As refeições eram igualmente refinadas e ricas, com paladares e odores, graças ao uso de especiarias e frutos, como o açafrão, as nozes, os pistachos, as passas e os damascos. Era adorado pelos seus súbditos, porque, depois de anos e anos de guerra, o reino vivia em paz. Contudo, este rei vivia sempre com uma tristeza no seu rosto. Por mais festas que desse, por mais que os filhos andassem de volta dele, por mais que os fiéis servidores mandassem ir gente para tratar daquela tristeza, nada disso acontecia. E ele continuava a procurar no céu a luz que ele julgava que o faria sempre feliz. Gaspar era o senhor da Índia, era conhecido como o Branco. Sempre vestido com o seu fato de fino algodão, olhava ao rio Ganges da janela do seu palácio dourado com um profundo respeito. Aquele rio era mais do que um rio, era uma bênção para ele e para o seu povo, era fonte de vida e de pureza. Mas Gaspar sentia-se envelhecer. Ele já ultrapassava os 60 anos, os seus cabelos estavam todos branquinhos e a sua cara enchera-se de rugas. O tom amarelado da sua pele, cada vez mais pálido,
Olha, e as forças? Essas começavam a faltar-lhe. Já não era o mesmo homem que antes fora. Por muito que mergulhasse o seu corpo no Ganges e sentisse as águas envolverem-no docemente, o rio sagrado não o libertava do cansaço nem da melancolia que sempre o acompanhava. Bem podia o rei caminhar todas as manhãs entre as multidões de peregrinos como um vulgar devoto, a ofertar ao Ganges alimentos e flores, as mais belas e rosadas pétalas da lótus, que isso não lhe dava forças. O rei da imortalidade bebera as cinzas do seu pai e parecia agora preparar-se para receber as suas. Gaspar sentia que o fim dos seus dias na terra se aproximava e, tal como Melchior, também ele não era capaz de rir nem sentir alegria, apesar de ter tantas riquezas. Ele sabia que cada ser humano é um universo dentro de si próprio e que o cansaço era apenas o sentimento que ele tinha também em relação ao mundo exterior. E ele continuava a olhar o Ganges pela janela do seu palácio e à noite guiava pelos jardins interrogando o céu em busca da luz. Baltazar, senhor da Arábia, era conhecido como Senhor dos Tesouros. Era um homem maduro, acabado de fazer 40 anos, tinha força de vida, alto e bem musculado, sensato e justo. A sua pele negra tinha um brilho radioso e encantava quem o conhecia. Era um homem belo. A sua sensatez e sabedoria eram comparadas por alguns sábios às do rei Salomão, com quem poderia ter rivalizado até o poder e a riqueza. Baltazar trazia ao peito uma joia magnífica do mais fino ouro, envolvendo uma belíssima pedra de ónix preto que o protegia contra a magia, os encantamentos e a bruxaria. O ónix também devia dar-lhe equilíbrio, paz e harmonia interior. Pelo menos era isso que diziam os sacerdotes do seu reino. Mas Baltazar, senhor dos tesouros, rei da Arábia, jamais sentia essa paz e, sobretudo, nunca era visitado pela alegria. De pouco lhe servia a fortuna magnífica que ele tinha em ouro, as pedras preciosas e o incenso raro. Nunca ninguém possuíra tamanha fortuna. Com ele construiu palácio, mandou fazer escadas, balustradas no palácio, instrumentos de maviosa música como harpas e flautas, mas nem mais a música, nem mais o som do instrumento melódico tocado por virtuosos músicos conseguia alegrá-lo. E assim foi, vivendo os seus dias e continuava triste. Começava então a olhar os céus, procurando um sinal que fosse capaz de o pacificar. Até que uma noite, uma luz no céu. Melchior, senhor da Pérsia, olhou para o céu e viu uma estrela. Gaspar, o senhor da Índia, dormia na sua cama grande e fofa e acordou dos seus sonhos tristes. De repente, o rei pensou que era a chegada a hora e que o rio chamava para se juntar ao pai no seio das águas sagradas. Porém, reparou naquela bela luz brilhante no céu. Baltazar, senhor dos tesouros e rei da Arábia, adormecera à sombra de uma das velhas e poderosas árvores sagradas dos jardins reais. Os sonhos tinham tomado conta dele, de tal modo que o rei não dera pelo chegar da noite e continuava a dormir tranquilamente sob os ramos frondosos e acolhedores. Porém, subitamente ele foi acordado por uma luz que iluminava tudo ao redor, dando à árvore sob o qual se abrigara uma cor verde, mágica e imponente. Ele pensou que estava a sonhar. Levantou-se e seguiu aquela estrela. E assim foi que os 3 reis magos se juntaram e foram até Belém conhecer Jesus.